Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia com o Senhor, com a palavra, final de semana abençoado, né? Na presença do Senhor, graças a Deus por isso. Vamos seguir? Hoje domingo já, né? Dia 14 de janeiro. E nós vamos ler dois textos, Jó 38 e 39. E amanhã, segunda-feira, a gente finaliza então com os últimos 3 capítulos de Jó, né? O desfecho desse livro maravilhoso, né? Magnífico, daquilo que Deus fez na vida desse homem, que não foi fácil, mas serve aí como um grande testemunho para nós. Então vamos lá, Jó 38, versículo 1 diz assim: Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer perguntas a você e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? Quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas junto cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno, quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras? Quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto não, aqui faço parar suas ondas orgulhosas? Você já deu ordens amanhã ou mostrou à alvorada o seu lugar, para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse delas os ímpios? A terra toma forma como barro sob o sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios é negada a sua luz e quebra-se o seu braço levantado. Você já foi até as nascentes do mar ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? As portas da morte foram mostradas a você? Você viu as portas das densas trevas? Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fale-me, se é que você sabe. Como se vai ao lugar onde mora a luz? E onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Talvez você conheça, pois você já tinha nascido. Você já viveu tantos anos? Acaso você entrou nos reservatórios de neve? Já viu os depósitos de saraiva que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate? Qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a terra? Quem é que abre um canal para a chuva torrencial e um caminho para a tempestade trovejante, para fazer chover na terra em que não vive nenhum homem, no deserto onde não há ninguém, para matar a sede do deserto árido e nele fazer brotar vegetação? Acaso a chuva tem pai? Quem é o pai das gotas de orvalho? De que ventre materno vem o gelo? E quem dá a luz à geada que cai dos céus? Quando as águas se tornam duras como pedra e a superfície do abismo se congela? Você pode amarrar as lindas Pleiades? Pode afrouxar as cordas do Órion? Pode fazer surgir no tempo certo as constelações ou fazer sair a ursa com seus filhotes? Você conhece as leis dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Você é capaz de levantar a voz até as nuvens e cobrir-se com uma inundação? É você que envia os relâmpagos e eles respondem, aqui estamos? Quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Quem é que tem sabedoria para avaliar as nuvens? Quem é capaz de despejar os cântaros de água dos céus quando o pó se endurece e os torrões de terra aderem uns aos outros? É você que caça a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões quando se agacham em suas tocas ou ficam à espreita do matagal? Quem dá alimento aos corvos quando seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida? Então, o início, né, dessa fala do Senhor, ele começa com algumas perguntas a Jó, né? Ele começa com alguns questionamentos a respeito justamente da soberania de Deus sobre toda a terra, sobre toda a humanidade, sobre toda a natureza.
Tudo que Deus pergunta aqui para Jó tem a ver com a criação, tem a ver com a existência de toda a imensidão da terra e de toda a imensidão de universo, né? De tudo que Deus criou tão perfeito e em harmonia. Então Deus vai fazendo algumas perguntas para ele aqui no capítulo 38 e ele vai continuar no 39. Vamos ver. Você sabe quando as cabras monteneses dão à luz? Você está atento quando a corça tem o seu filhote? Acaso você conta os meses até elas darem à luz? Sabe em que época elas têm as suas crias? Elas se agacham, dão à luz aos seus filhotes e suas dores se vão. Seus filhotes crescem nos campos e ficam fortes, partem e não voltam mais. Quem pôs em liberdade o jumento selvagem? Quem soltou suas cordas? Eu lhe dei o deserto como lar, o leito seco de lagos salgados como sua morada. Ele se ri da agitação da cidade, não ouve os gritos do tropeiro. Vagueia pelas colinas em busca de pasto e vai em busca daquilo que é verde. Será que o boi selvagem consentirá em servir você? E em passar a noite ao lado dos coxos do seu curral? Poderá você prendê-lo como arreio na vala? Irá atrás de você arando os vales? Você vai confiar nele por causa de sua grande força? Vai deixar a cargo dele o trabalho pesado que você tem que fazer? Poderá você estar certo de que ele recolherá o seu trigo e o ajuntará na sua eira? A avestruz bate as asas alegremente. Que se dirá então das asas da plumagem da cegonha? Ela abandona os ovos no chão e deixa que a areia os aqueça, esquecida de que um pé poderá esmagá-los, que algum animal selvagem poderá pisoteá-los. Ela trata mal seus filhotes como se não fossem dela e não se importa se o trabalho é inútil. Isso porque Deus não lhe deu sabedoria nem parcela alguma de bom senso. Contudo, quando estende as penas para correr, ela ri do cavalo e daquele que o cavalga. É você que dá força ao cavalo ou veste o seu pescoço com sua crina tremulante? Você o faz saltar como gafanhoto e espalhar terror com o seu orgulho resfolegar? Ele escava com fúria, mostra com prazer a sua força e sai para enfrentar as armas. Ele ri do medo e nada teme, não recua diante da espada. A aljava balança ao seu lado com a lança e o dardo flamejante. Num furor frenético, ele devora o chão, não consegue esperar pelo toque da trombeta. Ao ouvi-lo, ele relincha, eia, de longe sente cheiro de combate, o brado de comando e o grito de guerra. É graças à inteligência que você tem que o falcão alça voo e estende as asas rumo ao sul? É por sua ordem que a águia se eleva e no alto constrói o seu ninho? Um penhasco é uma morada e ali passa a noite, uma escarpa rochosa é a sua fortaleza. De lá sai ela em busca de alimento, de longe os seus olhos o veem. Seus filhotes bebem sangue, e onde há mortos, ali ela está. Capítulo 39 continua, né, com essas grandes perguntas que o Senhor faz a Jó e aos seus amigos também, mas aqui direcionado extremamente a Jó, para que Jó compreenda que nada saiu do controle do Senhor, independente das circunstâncias, independente das situações. Deus continua olhando do seu trono, dos altos céus, tudo o que está acontecendo na terra. Não há nada que foge do controle, do olhar do Senhor. Quando ele vai falar sobre toda a criação, sobre as coisas mais, talvez, insignificantes para nós, ela tem um significado para o Senhor. Por que existe uma formiga? Por que existe um inseto? Por que existe um animal tão pequeno, um animal tão grande? Por que existe uma flor com várias cores, outra flor com uma cor só? Por que existe espinho em algumas árvores ou flores no caule, né? E em outras não? Por que nós temos, né? A nossa sobrancelha? Por que nós temos o cabelo, né, na nossa cabeça? Por que existe unha na ponta dos dedos? Então, se eu pudesse fazer algumas perguntas, como Deus fez aqui para Jó, essas perguntas seriam justamente alguma coisa parecida com isso, porque na verdade o que Deus está querendo mostrar para Jó, na minha concepção, lógico, gente,
É só que Deus está mostrando para ele a grandiosidade dele. E a gente não tem essas respostas. A gente jamais vai conseguir compreender a grandeza de Deus num aspecto tão soberano, tão grandioso, né? Como é cuidar de toda a terra, cuidar de toda a humanidade. Né? Aqueles memes, né? Ou aquelas frases feitas da internet, no meio de 9 bilhões de pessoas, Deus ouve a sua oração quando você faz ela. E isso é a mais pura verdade. De eternidade a eternidade, Deus está cuidando de toda a sua criação, de toda a humanidade, de toda a terra, de toda a sua criação, né? Então é disso que ele está falando com Jó, no capítulo 38 e 39. E amanhã, então, segunda-feira, a gente vai fazer esse desfecho do capítulo 40, 41 e 42, que é a resposta de Jó, né? Para o Senhor no final, e o Senhor ainda falando com ele no capítulo 40 e 41 sobre mais algumas coisas, né, mais algumas perguntas, mais algumas respostas que Jó precisava ter. Mas o desfecho disso é fabuloso no capítulo 42. Fabuloso não, maravilhoso, né? Não é uma fábula, é uma verdade. E a gente vai ver isso amanhã, segunda-feira, iniciando a semana 3 aqui em nome de Jesus, tá bom? Aproveita aí teu domingo para passar em família, curtir filhos, esposa, marido, né? Meditar na palavra, ler um bom livro, passe um tempo precioso aí realmente com aqueles que você ama, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai estar ministrando de forma poderosa essa palavra no teu coração se você meditar nela, amém? Deus abençoe, e amanhã, se Deus quiser, a gente começa a semana 3. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.